equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, a atividade de água do seu cabelo permaneça mais baixa do que a umidade relativa do ar e não enrole ou não arme. Quando você abre um saquinho ou de suco em pó ou de temperos em pós, o que você deseja? Que esse pó flua, que não esteja empedrado, que esteja soltinho e saia facilmente da embalagem em que ele está condicionado, certo? Não se deseja que ele esteja empedrado, que ele esteja grudado lá dentro e que, em contato com a água, se dissolva facilmente. Ou seja, que ele tenha uma atividade de água baixa para se manter solto, com um escoamento bom, e ao entrar em contato com a água, ele se dissolva. E assim por diante. Eu quero que a ração, o meu biscoito, tenha uma textura ideal para manter a crocância ou a maciez. Eu espero que o meu cosmético tenha maciez, que faça o deslizamento, que os pós se soltem facilmente, que me dê a pigmentação, tudo isso mantendo a atividade de água ideal. E o principal, nós desejamos que o nosso produto tenha uma vida de prateleira longa, ou seja, nós reduzimos a atividade de água do nosso produto para que ele se mantenha estável por um período mais longo. Ok? Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntinhas para nós conhecermos vocês. O Carlos está postando a primeira pergunta, vocês selecionem e nos enviem. A primeira pergunta é que nós gostaríamos de saber se você mede a atividade de água. Hoje, no seu processamento ou na sua pesquisa, se você mede. Nós estamos recebendo as informações. 53% do pessoal mede e 47% não. Ok, tem gente votando ainda. 58% sim e 42% não. Ok, nós vamos para a segunda pergunta. Para quem mede atividade de água, você utiliza o parâmetro atividade de água para prevenção de deterioração por reação química e bioquímica, ou microbiana, ou para controle de outro parâmetro? Nós estamos recebendo aqui 63% das pessoas responderam, sendo que 58% utilizam o parâmetro atividade de água para controlar a deterioração microbiana. Vamos mais uma pergunta. Para quem mede a atividade de água, qual o equipamento que vocês utilizam para medir a atividade de água? O modelo antigo, CX2 ou Series 3, o Aqualab Lite, o Pocket, que é um portátil, o Series 4T. Nós temos praticamente 33% que utiliza ou CX2 ou Series 3, 33% Series 4. Não. Mais uma pergunta.
a última pergunta dessa série. Eu gostaria de saber se vocês medem a umidade do seu produto. Ok, 81% responderam que sim, que medem a umidade. Muito obrigada. Então, começando o nosso seminário, nós vemos que a grande maioria mede a umidade do seu produto e metade de quem está assistindo mede a atividade de água. Então, nós iremos hoje falar sobre água. A água que está presente tanto nos alimentos, quanto nos cosméticos, quanto nos medicamentos, certo? Cada um tem uma composição diferente, mas o que eles têm em comum é a água. E que água é essa? Vamos pensar. Porque se você deixar o leite em pó aberto, ele vai empedrar. Ou, se eu deixar o meu pão de forma por muito tempo, vai acabar embolorando. Se o meu comprimido não estiver adequadamente embalado, bem fechado, ele vai acabar fragilizando. Ou a maquiagem vai mofar, ou em dias de umidade relativa muito alta, o cabelo enrola ou o cabelo fica armado, e em dias com a umidade relativa do ar mais baixa, o cabelo fica comportadinho. Por que tudo isso acontece? Porque existe um equilíbrio, que é aquele equilíbrio que nós falamos no início. Todo produto tende a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar estiver alta, o seu produto vai ganhar água. Se a umidade relativa do ar estiver baixa, o seu produto vai perder água para o ambiente. De que forma? Os fatores que influenciam essa velocidade de equilíbrio são o tamanho da partícula. Se eu tiver partículas maiores, demora mais tempo para entrar em equilíbrio. Se eu tiver partículas menores ou pós, o equilíbrio vai ser mais rápido. A velocidade do ar, quanto mais vento eu tiver, entra em equilíbrio mais depressa. Quanto maior a temperatura e a pressão atmosférica fazem com que se entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar mais fácil. Quem é que entra em equilíbrio? É a atividade de água e não a umidade. A atividade de água, por definição, é a medida do estado da energia da água em um sistema. É um pouco complicado de imaginar o que seja essa energia da água, mas a gente vai falar sobre isso. A atividade de água é uma medida qualitativa, portanto, não interessa a quantidade de amostra que você tenha. Ela vai me dizer qual é a atividade de água da sua amostra. A umidade já é um parâmetro quantitativo de água. É uma água presente na sua amostra e você faz o cálculo dela em base seca ou base úmida. São propriedades diferentes. Ambas são importantes no seu produto. A atividade de água vai te dizer várias coisas sobre o seu produto, se ele vai se deteriorar, se ele vai ser suscetível a desenvolvimento microbiano, e a umidade vai te dar a composição centesimal do seu produto. Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídio ele tem. Então, são parâmetros distintos. A atividade de água é um parâmetro que você consegue fazer a padronização utilizando soluções salinas. Se eu quero saber quanto é 0,75 de atividade de água, eu faço uma solução saturada de NaCl, coloco dentro de um dessecador, eu vou ter um ambiente com 75% de umidade relativa, portanto, 0,75 de atividade de água. Eu quero 0,111 de atividade de água, eu faço uma solução saturada de cloreto de lítio. Então, a atividade de água é um parâmetro que eu consigo mensurar e padronizar. A umidade eu não consigo padronizar. Qual é o padrão
da umidade da sua ração. O que eu consigo padronizar é a balança. 1 quilo, eu posso colocar o peso de 1 quilo e padronizar a balança. A umidade não tem padrão. Quanto é a umidade desta maçã? Se eu colocar na estufa e pôr para secar, não vai evaporar só a água, vai evaporar os voláteis também. Eu não tenho ideia na íntegra do quanto é a umidade deste meu produto. Então, a umidade é um parâmetro um pouco mais difícil de padronizar. Okay? Definindo a atividade de água. A atividade de água vem da termodinâmica, em que o potencial químico de uma amostra é igual ao potencial químico dessa amostra pura, da substância pura, numa condição ideal das constantes de gás e temperatura, num logaritmo neperiano da fugacidade. Exatamente isso que nos interessa, a fugacidade da água. Esta fugacidade é igual à pressão de vapor da água na amostra dividida pela pressão de vapor na água pura, ambas a mesma temperatura. Nós fizemos uma definição bem detalhada de atividade de água no seminário anterior. Para aqueles que não participaram, no nosso site tem toda essa apresentação. Então, a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra dividida pela pressão de vapor da água pura. Portanto, a atividade de água sempre vai ser um valor menor do que 1. E também, a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho 75% de umidade relativa do ar, eu tenho 0,75 de atividade de água. A partir desta equação, nós temos que a água pura é igual a 1 de atividade de água, e conforme os produtos são mais secos, são com menor atividade de água, o valor vai decrescendo. Os salames ou embutidos curados, em torno de 0,88. A indústria de ração trabalha muito com o valor de atividade de 0,65 para prevenir o desenvolvimento microbiano. Os grãos, para não ter contaminação também ou de ácaros ou microbiana, trabalham numa atividade de água de 0,50, 0,45 e batata frita 0,30, mais ou menos. São os produtos, exemplos de atividade de água de alguns produtos. Então, entrando no nosso seminário de hoje, que é o quanto a atividade de água influencia numa reação química. Qual é o papel da água dentro da sua amostra? A água pode se comportar como um reagente, por exemplo, fazendo a hidrólise da sacarose, ou a água pode ser um solvente, diluindo o substrato, diluindo os componentes que catalisam as reações, portanto, diminuindo a velocidade de reação, ou ela pode exercer a função de modificador da mobilidade dos reagentes e afetar a viscosidade e, consequentemente, a atividade de água. Pode alterar a matriz dos sólidos, ou seja, os poros se incham quando tem água e desincham quando seca e altera essa matriz. Ou pode formar pontes de hidrogênio em complexos, por exemplo, na oxidação de lipídios, que é o que nós vamos ver agora. O que acontece numa oxidação de lipídio, ou seja, na rancificação, quando eu tenho um produto com bastante gordura? Este gráfico mostra a velocidade de reação de oxidação pela atividade de água. Se eu tenho um produto muito desidratado, ou seja, com atividade de água muito baixa, eu tenho uma velocidade de reação de oxidação, ou seja, de rancificação do meu produto, muito alta. Por quê? Quando eu desidrato muito o meu produto, ficam esses poros que a gente falou anteriormente, vazios. A água sai e sobra espaço dentro da sua matriz, da sua amostra. O oxigênio entra,
e começa a oxidação de lipídios. Se aumentar um pouco a água, a atividade de água continua sendo baixa em 0,3, 0,4, eu vou prevenir a oxidação, eu vou prevenir com que meu produto se deteriore por oxidação. Se aumentar a atividade de água, aumentar a quantidade de água no meu produto, a água já começa a dissolver, a ser um solvente, a dissolver os íons e ocorre a oxidação mais depressa. Portanto, se o seu produto tem bastante gordura e você quer prevenir a oxidação lipídica, tem que se pensar em trabalhar com atividade de água entre 0,3 e 0,4. Degradação de nutrientes. Aqui nós vamos ver uma série de exemplos de degradação de vitaminas. A vitamina, ao contrário da oxidação, quanto mais baixa a atividade de água, menor a velocidade de reação ou menor a degradação. Conforme vai se aumentando a atividade de água, a velocidade de degradação das vitaminas aumenta. Este é um experimento feito pelo Dr. Labuza. O Dr. Labuza é o maior pesquisador em atividade de água, ainda atuando, ele é professor na Universidade de Minnesota. Ele fez um experimento com vitamina C. Em atividade de água alta, 0,84, nem é tão alta assim, são alimentos com umidade intermediária. A vitamina C se degradou em menos de 24 horas. Já com uma atividade de água bastante baixa, 0,32, a velocidade de degradação dessa vitamina foi bem lenta. Ou seja, quanto menor a atividade de água, mais se preserva a vitamina. Aqui é um outro experimento em que nós temos várias vitaminas medidas em diferentes temperaturas e diferentes velocidades. O K é uma constante de velocidade de degradação da vitamina, de degradação de primeira ordem. Então, nós temos que todas elas, conforme aumenta a atividade de água, aumenta a velocidade de degradação das vitaminas. Eu deixei marcado aqui como as vitaminas do complexo B, elas têm uma velocidade bem pequena de degradação. Elas também obedecem. Quanto maior a atividade de água, maior a velocidade. Mas a velocidade de degradação delas é bem menor comparado com as outras vitaminas. Reação de escurecimento não enzimática ou reação de Maillard. Muitas vezes nós queremos que ocorra a caramelização. Para ocorrer a caramelização, nós precisamos de uma fonte de carboidrato de carbono, uma fonte de nitrogênio, temperatura e água. Ok? Se eu tenho aqui, é um recheio, é um doce de leite em que foram feitos duas amostras diferentes. Uma mais caramelizada, que ficou mais escura, e uma mais clara. Então, às vezes eu desejo uma caramelização maior e outras vezes eu quero um produto mais claro. Eu vou contar aqui rapidinho um caso que ocorreu. Tenho pão de queijo e a maioria de vocês conhece, o pão de queijo é vendido congelado, só que a história não é com pão de queijo, é com biscoito. Um cliente nosso produzia dessa forma massa de biscoito congelado, que era só você colocar no forno e assar e ter os biscoitos. Acontece que os biscoitos deles estavam ficando escuros mesmo antes de assar, nessa forma de congelados. E eles queriam saber, quando eles assavam, o biscoito ficava com sabor, com a textura, como eles queriam. Portanto, o produto não estava estragado, mas durante o armazenamento, o produto escurecia sem assar. Ok? E aí vieram, já tinham feito várias pesquisas de como e vieram saber se seria
a atividade de água que estava influenciando neste escurecimento. E nós chegamos à conclusão de que sim, era a atividade de água deste produto que estava afetando. Por quê? Aqui nós temos o gráfico, que é a velocidade de escurecimento não enzimático, escurecimento por reação de Maillard por atividade de água. Se você trabalhar numa faixa de atividade de água entre 0,5 e 0,5,5, nós temos um potencial de escurecimento muito grande. Se você trabalhar com atividade de água em torno de 0,3, você previne o escurecimento. Assim como se você trabalhar com atividade de água acima de 0,6, também previne o escurecimento. E esse cliente estava trabalhando com a massa do biscoito dele bem na faixa de 0,5, onde o efeito do escurecimento é maior. Então, foi-se trabalhado um valor de atividade de água melhor para que não ocorresse esse escurecimento por reação de Maillard. A gente pode ver que quando se cozinha uma carne, não cozinha com água, você tem um escurecimento pequeno, e quando você assa essa carne, que aí a quantidade de água é menor, você tem um escurecimento maior. E era isso que estava acontecendo com a massa do biscoito. O que é que causa esse escurecimento, né? São a quantidade de água também presente no alimento. Uma outra influência da atividade de água é na atividade das enzimas, ou atividade enzimática. Quando se corta uma maçã e se deixa exposta ao ar, o que vai acontecer? Vai acontecer um escurecimento. Ou seja, eu tenho na minha maçã, nas minhas frutas em geral, um composto chamado ortohidroquinona, que é de cor clara. Essa ortohidroquinona, em reação com o oxigênio na presença de água, ativa a enzima. Essa enzima faz com que a ortohidroquinona se transforme em ortobenzoquinona, que tem uma cor escura. Ok? Então, esse gráfico é semelhante à degradação da vitamina, em que quanto maior a atividade de água, maior a velocidade da reação enzimática. Ou seja, quanto mais água tem, mais a água ajuda a enzima a ter a reação, catalisa a reação e tem-se o escurecimento. Aqui foi um experimento feito com uma hidrólise de lecitina, em que, mantendo a lecitina 0,35, não tinha hidrólise. A partir do momento em que se mudou a atividade de água para 0,70, começou a hidrólise e a enzima começou a atuar. A lecitina, já desde o início, a 0,70 de atividade de água, tem a sua hidrólise. Aqui eu tenho um outro exemplo de formação de ácido butírico por enzimas. A 0,33 eu tenho pouca formação de ácido butírico, já a 0,96 tem uma grande formação de ácido butírico, tudo por hidrólise enzimática. Então, a enzima a água, né, atua sobre a enzima, dissolvendo o substrato ou aumentando a mobilidade do substrato, ela atua como reagente e influencia na seletividade da reação. Na estabilidade da enzima, a água atua na desnaturação, na hidrólise, na desaminação e na oxidação. Aqui eu tenho alguns exemplos de enzimas, por exemplo, as fitases atuam sobre os grãos, né, num limite de atividade de 0,90. É alto, ou seja, se você vai abaixar a atividade de água do seu grão para baixo de 0,90, você já não vai ter mais uma ação das fitases. O seu grão fica mais seguro. E aqui tem outros exemplos. Eu deixei destacado a lipase,
que é presente nos óleos, por exemplo, num azeite de oliva, em que a atividade de água muito baixa, mesmo assim a lipase continua atuando. Ou seja, tem que se guardar o óleo, o azeite muito bem prevenido de umidade relativa do ar. Este outro gráfico é um exemplo de desnaturação de proteínas ou gelatinização do amido. Quanto mais baixa for a água, aqui a atividade de água por desnaturação, quanto mais baixa for a atividade de água, eu preciso de uma maior temperatura para ocorrer a desnaturação. Quanto maior a atividade de água, eu preciso de menos temperatura. Ou seja, a água auxilia na desnaturação das proteínas. Aqui é um experimento feito pelo Dr. Labuza com os alunos dele, em que ele deixou salgadinhos, esses salgadinhos snacks, em diferentes atividades de água, e ele fez uma análise sensorial. E os alunos tinham que dar nota de 0 a 10 na crocância dos salgadinhos. Quando o salgadinho tinha atividade de água bastante baixa, a média das notas de crocância foi alta. Quando a atividade de água começou a aumentar, foi caindo a nota da crocância, sendo que acima de 0,80 a nota foi bastante baixa. Ou seja, influencia muito na crocância dos produtos. Este é um outro experimento feito pelo Dr. Labuza, em que ele deixou o algodão doce em diferentes umidades relativas. Este é o algodão doce inicial, foi deixado a 11% de umidade relativa, ou seja, 0,11 de atividade de água. Depois de 5 semanas, ele ainda estava um floquinho de algodão. A 33% de umidade relativa, ou 0,33 de atividade de água, com 3 dias, esse algodão doce já murchou. E a 45% de umidade relativa, ou 0,45, com 6 horas, o algodão doce já não existia mais. Tudo isso demonstra o quanto a atividade de água influencia na textura do seu alimento. Aqui tem uma isoterma mostrando que alimentos bastante com atividade de água baixa, eles são secos, duros, quebradiços. Alimentos com atividade de água intermediária continuam secos, mas são ainda firmes, mas começam já a ser flexíveis. Atividade de água alta, o alimento é úmido, macio, inchado, pegajoso. Atividade de água em relação a pós. O que pode acontecer? Se a atividade de água de pós for elevada, acaba acontecendo um empedramento. Quando se trabalha com os pós, o que se deseja é manter a fluidez desse pó e prevenir com que eles se empedrem. Para isso, é importante conhecer qual é o valor da atividade de água crítica. Por exemplo, acima de 0,40, o meu produto não pode ficar acima de 0,40 porque ele vai começar a se juntar, aglomerar e empedrar. Então, eu sempre vou trabalhar abaixo de 0,40 com o meu pó. Uma vez determinado qual é a atividade de água crítica do pó, tem que se utilizar uma embalagem de alta barreira para evitar com que ele entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar, de preferência armazenar em baixas temperaturas, se for preciso usar sachês dessecante ou adição de agentes anti-umectantes. Nós temos vida de prateleira quando você diminui em 0,1 a atividade de água, você aumenta de 2 vezes a vida de prateleira. Suponhamos que o meu produto tem atividade de água 0,70 e a validade de 6 meses. Se eu abaixar para 0,60, abaixei 0,1, eu vou ter de 6 meses, eu aumento para 1 ano a vida de prateleira do meu produto. Ok? Bom, como eu vou controlar a atividade de água do meu produto?
fazendo a desidratação dele, baixando, baixando até o ideal do seu produto, se eu quero prevenir quanto à oxidação, se eu quero prevenir a reação de Maillard, ou eu quero que ocorra o escurecimento. Então, essa desidratação é para manter a atividade de água de acordo com o que você quer do seu produto. Eu posso usar revestimento para manter a atividade de água do meu produto, para prevenir a migração da água entre os componentes. Por exemplo, se eu tenho um sorvete de casquinha, eu desejo que, quando eu abrir a casquinha, o meu sorvete esteja com essa casquinha crocante, ou seja, com atividade de água bem baixa, e que o creme, o sorvete em si, seja macio e atividade de água bem alta. Só que lá dentro da minha embalagem, os dois estarão em contatos. E a água do sorvete, com certeza, vai migrar para a casquinha e eles vão entrar em equilíbrio. O que fazer para prevenir com que isso não ocorra? Eu posso usar revestimentos, filmes, que inibam essa migração. E o filme mais utilizado é o chocolate. O chocolate é hidrofóbico, eu revisto a casquinha com o chocolate e coloco o sorvete dentro. Vai se tornar uma barreira que vai impedir a migração da água. Vai impedir por um tempo, ok? Não é eternamente. Mas é uma boa barreira para prevenir a migração de água de produtos com multicomponentes. Também pode-se usar agentes modificadores de atividade de água para se prevenir essa migração. Ok? Bom, terminando a parte teórica, eu vou apresentar alguns dos nossos equipamentos que medem atividade de água. Este é o nosso equipamento portátil, ele chama-se Pocket. Ele tem 2 casas pós-vírgula. Ele é interessante para você fazer recebimento de matéria-prima, fiscalização do seu processo. Este é o nosso Aqualab Series 4, é de bancada. Ele é o mais utilizado para pesquisa e desenvolvimento, devido à sua grande exatidão e controle de temperatura. E algumas empresas também o têm na linha de processo, porque ele é bastante robusto. Este é o nosso Aqualab Pré, ele tem 3 casas pós-vírgula, ele controla a temperatura a exatamente 25 graus Celsius e geralmente ele é usado na linha de processo. Este é o nosso gerador de isotermas. Eu vou falar sobre o princípio de medição do nosso equipamento, que é por ponto de orvalho, em que se tem um espelho. Esse espelho é aquecido e resfriado. Opa. Na frente desse espelho tem um sensor óptico que vai ler o embaçamento e o desembaçamento desse espelho devido à amostra formar o microclima dentro da câmara de amostra. Então, para quem fez engenharia de alimentos, conhece as cartas psicométricas, o aparelho tem uma carta psicométrica em que se lê a formação do ponto de orvalho e transforma em atividade de água. Também tem um sensor de infravermelho que lê a temperatura da amostra. Outros equipamentos nossos funcionam pela constante de elétrica, em que nós temos o modelo pré e o modelo Pocket. Os sensores pré, a umidade, nós temos 2 eletrodos porosos ensanduichando um polímero higroscópico. Esses eletrodos, têm um circuito fechado por cabos elétricos e quando a umidade relativa do ar entra em equilíbrio com esse polímero higroscópico, fecha o circuito em milivoltagem, que é transformada em atividade de água. Ok? Nós temos mais algumas perguntas antes de encerrarmos a apresentação e eu gostaria que vocês nos respondessem. Atividade
Vocês utilizam a atividade de água para a liberação do seu produto ou do lote do seu produto? Uh, 54% disseram que sim e 46% que não. Deixa eu ver a próxima. Vamos à próxima pergunta. São mais duas perguntas. Gostaria de receber um orçamento nosso ou catálogo nosso dos nossos produtos? Ok, nós iremos enviar os catálogos e os orçamentos para aqueles que... E uma última vez, relacionado ao nosso próximo seminário, nós gostaríamos de saber qual é o tema que interessaria para vocês para o seminário do próximo mês. Seu seminário de atividade água na microbiologia, na indústria de PET, isotermas ou para a indústria de fármacos e cosméticos. Ok, nós tivemos 46% solicitando o seminário de microbiologia e 30% de isoterma de absorção. Então, para o mês de julho, nós faremos o seminário de microbiologia e para o mês de agosto, de isoterma de absorção. Ok? Ok, nós encerramos aqui a apresentação teórica e abrimos para perguntas. Quem quiser me mandar um e-mail, tiver alguma dúvida, alguma solicitação, meu e-mail está aqui na tela. Muito obrigado, Tânia. Obrigado a cada um dos participantes pelas perguntas. Nós recebemos algumas perguntas que vamos passar então a responder. A primeira pergunta é do participante Cristiano. Ele questiona, Tânia, se existe alguma relação na medida de atividade de água e a medida de umidade, e como que ele pode aplicar isso em produtos. É Cristiano, né? Cristiano, são parâmetros distintos, a forma de se medir é distinta, entretanto, existe uma relação se nós fizermos as curvas de isotermas. Ok? A curva de isoterma, você mede a atividade de água, mede umidade, mede atividade de água, mede umidade do seu produto e traça uma curva para verificar o comportamento deste seu material, como a atividade de águas se comporta frente a diferentes umidades. Então, existe uma relação, sim, através de curvas de isotermas, que então vai ser o nosso posto. No nosso site, você pode encontrar vários exemplos de curvas de isotermas, tem algumas literaturas, e também nós temos um blog, atividadedeagua.blogspot.com, em que tem definições e várias curvas de isotermas. Aí a relação entre umidade e atividade de água. Ok, então seguindo as perguntas, que até, na verdade, nós recebemos várias, né, das perguntas aqui, e nós temos uma limitação de tempo.
Nós vamos tentar responder o maior número possível aqui ao vivo, e as demais nós respondemos e vamos postá-las, a pergunta e resposta no nosso website. Então, a próxima pergunta é, na verdade, dividida em duas partes. Quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água? E se eu posso utilizar atividade de água para qualquer produto? Para a maioria dos produtos, o tempo de leitura é de 2,5 minutos a 3 minutos. Produtos com atividade de água extremamente baixa ou produtos cristalizados pode demorar até 5 minutos. Não mais do que 5 minutos para fazer a leitura de atividade de água. Sim, os nossos modelos de analisadores de atividade de água, eles podem ler todo tipo de amostra, em pó, sólidos, líquidos, contendo ou não voláteis. Ok? Pergunta da participante Antônia, na verdade está dividida em duas partes. Tânia, é verdade que não posso medir atividade de água em pó, utilizando equipamento séries 3? Acho que é essa a pergunta, Antônia. Se não for, por favor, reenvia para esclarecer. Antônia, você pode medir sim produtos em pó com seu séries 3. Farinhas, açúcares podem ser medidos sem problemas. A menos que o seu produto seja um nanocompósito extremamente fino, pode ser que acabe contaminando o seu sensor. Mas, a não ser que ele seja um nanocompósito bem, com peso molecular bastante baixo, não tem problema nenhum. Você pode ler, se for da indústria farmacêutica, talcos, qualquer princípio ativo em pó que não tem problema. Muito obrigado. Próxima pergunta é da nossa participante Flávia. Tânia, qual a relação da atividade de água e baixas temperaturas? Quando eu coloco minha matéria-prima em uma câmara fria, eu posso afirmar que eu diminuo a atividade de água? Flávia, vamos em partes. A atividade de água é a fugacidade da água, certo? Em baixas temperaturas, essa água vai ter uma menor fugacidade. Teoricamente, você tem uma atividade de água menor, porque a água fica mais imobilizada. Então, podemos afirmar, em temperaturas mais baixas, reduz a atividade de água? Reduz, porque reduz a fugacidade. Ok? Mas a água continua presente lá, menos disponível. Ok, muito obrigado. Então, a próxima pergunta Tânia, você indicaria o uso de atividade de água mais para a área de produção ou para laboratório? E ainda, na sequência, a atividade de água é um parâmetro reconhecido? Imagino que por órgãos, né? Bom, atividade de água é um parâmetro que primeiro tem que ser determinado pelo seu pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Eles vão desenvolver o seu produto e dizer qual é o valor ideal que ele tem que ter de atividade de água. Então, primeiro o pessoal do desenvolvimento determina qual é o valor ideal de atividade de água ou atividade de água crítica. O pessoal de processo tem que produzir de acordo com o que foi determinado e manter, e o controle de qualidade, a garantia de qualidade, confirmar esse valor. Então, é um parâmetro para ser, tanto no desenvolvimento quanto no processo de controle de qualidade do seu produto. E atividade de água é um parâmetro reconhecido pela AOAC
pela Food and Drugs Administration, a FDA, e a Anvisa também. Muito bem, nós estamos nos aproximando do nosso tempo aqui. Talvez dê tempo de fazer mais uma ou duas perguntas. Uma pergunta do participante Cristiano. A pergunta, Tânia, propileno glicol é um bom umectante para produtos cosméticos? Cristiano. Cristiano, propileno glicol tem uma limitação de uso, de quantidade de uso por legislação para cada produto. Ele é um bom umectante, ele é um bom preservante, mas ele tem limitações de uso. E mesmo porque ele acaba dando um flavor, um aroma, ou, se for em alimento, um sabor indesejável. Então, tem limitação de uso, mas é um bom produto, sim, para a conservação do seu alimento. Ou do seu cosmético, no caso. Muito bem. Tânia, tem alguma apresentação em vídeo mostrando o funcionamento do equipamento? Nós temos um canal no YouTube com várias apresentações de utilização do equipamento. Eu posso depois passar para vocês o link desse nosso canal no YouTube, ou vocês podem no YouTube colocar Decagon Devices e procurar, que vai aparecer o nosso canal com vários vídeos. Muito bem. Nós agradecemos a participação de cada um. Devido ao nosso horário, nós vamos limitar as perguntas por aqui. As demais perguntas serão respondidas e postadas no site da Decagon, decagon.com.br. Você vai ver um link para a página da Aqualab e perguntas e respostas. Assim, todos podem ler as demais perguntas e respostas lá. Também, aos que chegaram durante a apresentação, nós vamos postar uma cópia dessa apresentação para uma referência futura. Qualquer dúvida, o seminário nós tentamos manter dentro dessa 1 hora. Se dúvidas surgem, fiquem à vontade de entrar em contato, enviando o e-mail para a Tânia, ou mesmo nos ligando. Áudio? Ok. Então, nossa gratidão, muito obrigado. Nossa gratidão, muito obrigado. E qualquer dúvida, ficamos à disposição. Um excelente dia, uma boa semana a todos. Obrigado.